Então vamos conversar sobre o FIES, o Programa de Financiamento Subsidiado para o Ensino Superior, que era para ajudar os pobres a estudarem. Vamos falar da ideia e, mais importante, de o que aconteceu realmente no fim das contas. Isso é importante de entender agora, porque o governo Temer tá remanejando todo o jeito que o FIES funciona, mudando os financiamentos, que é a obrigação de pagar um monte de coisa assim. E não, eu não tô querendo defender o governo Temer, eu desejo tudo de ruim pra ele, honestamente. Mas só pra você entender o contexto da coisa e tudo mais. É chato isso, você fala assim, não, tem um problema mesmo. Ah, então você concorda com o Temer. Não, ele também é um problema ainda maior, mas... Enfim, só deixando isso claro. Mas eles estão remanejando isso porque, só pra você ter os dados, mais de metade dos contratos, agora 53%, estão em estado de calote. Então, assim... Fazer o quê? Quem paga essa conta? Você, pobres. Como? Com dívida, com inflação, com falta de crédito no mercado, com impostos em remédios, com imposto em máquina hospitalar e outras coisas assim, que tem gente que diz que é, tipo, fundamental pro funcionamento da sociedade. E, uau, mas, enfim, esse é o problema que nós temos agora, e isso gera um custo agora de uns 10 bilhões de reais por ano pro governo. Inclusive, o FIES chegou a custar 32 bilhões de reais em 2016, que é mais ou menos igual ao Bolsa Família. Então, assim, só pra você ter uma noção, eu não tô tentando, assim, ser chato, mas só pra você ter uma noção, é um programa pra pessoas poderem estudar e supostamente ganharem mais dinheiro, que custa a mesma coisa do que o programa pra alguém comer. Mas então qual que era o argumento original? Qual que era a defesa? Bom, é o seguinte, ensino superior é muito bom, né? É muito bom você estudar, porque aumenta a sua renda, melhora a vida, avança o país, gera imposto, todos esses argumentos que eu disputo em origem, mas enfim, é outra situação, mas esse argumento, mas é muito caro, e o pobre precisa estudar, e ele não consegue alcançar isso, então a gente vai criar um financiamento subsidiado, 3,4% de juro no máximo, sendo que a inflação média era tipo 6,5%, então você tem aí 3% de subsídio. Vai fazer isso, daí o pobre pode pegar esse empréstimo e lá na universidade, né, no ensino superior, e estudar e crescer na vida dele. Ok. Só que os dados mostram que não é bem isso que aconteceu. Porque assim, mesmo se você continua com essa ideia e tudo mais, você ainda pode pensar, não, pera, ó, escuta. Vamos, assim, economia básica, ok? Isso vai gerar uma inflação, e de fato gera uma inflação do diploma, vai dar um monte de problemas, e daí você vai ter que fazer um repasse, todo um programa, e fazer todo o crédito, e daí você tem o problema do cara não pagar, e tem um monte de problema aí em cima. Mano, na moral, não é mais fácil, sei lá, já que a gente vai jogar 10 bilhões, isenta o ensino superior de impostos e, sei lá, corta um monte de coisa, tira a burocracia, tira a regulação em cima, dá mais liberdade de inovação para ensino, dá mais liberdade de você fazer ensinos à distância, etc. Menos rigor no currículo para você, de repente, tipo, cortar matérias que você não acha necessárias, ou você podia abrir isso mais e ter mais inovação no setor, cortar impostos, ter menos custos, e o preço do diploma cairia. Só que daí você ainda economizaria, né, o custo burocrático de você fazer o empréstimo, de supervisionar isso, de fazer toda a cobrança, de botar mais gente em dívida e todo o problema de inflação, certo? Você ainda poderia fazer isso. Mas não, se optou por o modelo de vamos fazer empréstimo subsidiado. Ok, aí você já vê um problema mesmo conceitualmente. E aí você tem outro problema que é assim, mas o ensino superior é caro. Cara, essa é uma coisa, o livre mercado ele tem uma tendência de resolver os problemas progressivamente, sabe? Às vezes as pessoas elas olham pra uma coisa e falam, isso aqui tá horrível, isso aqui tá uma desgraça. Você fala, mano, era 8 vezes pior 10 anos atrás. Então assim, se você só esperar um pouquinho, ok? Inclusive, voltando ao argumento, liberaliza o mercado mais, abre mais o mercado de ensino superior, desregula isso, dá mais liberdade de inovação, o custo vai cair. Então, calma, segura, calma. Não, mas não foi o que foi feito. Os dados mostram isso, inclusive, o problema estava em vias de solução. No ano de 2000, você tinha, no Brasil, 1.004 instituições de ensino superior. No ano de 2010, quando começaram a fazer a festa do FIES mesmo, tinha 2.099 instituições de ensino superior. Então, dobrou. E, claro, isso não significa dobrado de vagas, mas, cara, cresceu, mano, um pouquinho mais do que dobrou. E... os preços caíram, né? Claro, tendência natural de livre mercado é derrubar preços e aumentar a qualidade, é isso que ele faz. Mesmo no ambiente de inflação, os preços caíram. Então, o que acontece é que você tinha cada vez mais vagas a um preço cada vez mais barato. Então, estava em vias de solução. O preço médio mais baixo, né? O preço médio chegou ao ponto mais baixo, inclusive de R$575 por uma mensalidade. Você pode falar, mas Rafael, que ensino que vai ser dado a R$575? Melhor do que nada. Isso é uma coisa, você vai ter diferentes espectros de preço,
E é melhor você ter um preço mais baixo, assim, que você fala, é um ensino que talvez não é tão bom, do que você não ter. A gente pode concordar com isso, né? Eu acho que a gente consegue chegar nessa... Eu acho que esse não é um ponto muito contencioso. E, de novo, você pode liberar o mercado, você pode fazer mais um monte de coisa, você pode tirar impostos disso, o preço cair ainda mais, enfim. Mas o fato é que o mercado estava melhorando. Não é como se, tipo, o preço do diploma estivesse dobrando todo ano. Não era o caso. Aí o que acontece? 2010 começa, né? Vamos fazer lá, uau. E o preço inflaciona. Sai do fundo de R$575, o preço médio, para R$645. Volta a subir e isso prejudica justo quem conseguia pagar, mas que de repente agora subiu o custo do cara. Então você já tem uma transferência meio estranha rolando aí. E aí alguém pode fazer o argumento assim, falar, não, mas Rafael, pera, ó, eu sei que teve inflação no negócio, eu sei que isso teve um problema, que foi um puta repasse de grana por universidades, e dessas universidades fizeram um monte de alianças políticas, e isso pode ter dado uma porrada de corrupção também. Vale lembrar que o Lula usou uma vez o jatinho do dono da Croton, tá? Só pra você saber disso. E é verdade que daí tem uma puta concentração no mercado, porque daí um monte de universidade começou a comprar outras universidades, porque agora eles tinham um puta fluxo de grana e tudo mais. É verdade que teve todos esses problemas, ok, mas esse é o preço que nós pagamos como sociedade para que os pobres tivessem acesso a mais ensino. No fim das contas, eu acho que talvez valha a pena. Você pode ainda achar isso, ok, isso é uma opinião no fim das contas, mas ainda assim é importante você saber os números. Pessoas formadas com renda familiar menor que um salário mínimo e meio subiu, né, de 8,8% para mais ou menos 13 e pouquinho por cento. Então foi uma alta de 5%. Você fala, então, ó, tem mais pobre estudando. E só para contexto também, entre um salário e meio e 3 salários subiu de 23 e pouquinho por cento para 26 e pouquinho por cento. Então assim, cara, não é assim como se tivesse quadruplicado e agora, tipo, todo mundo quer pobre. Não, o aumento é bem pequenininho. Você fala, mas Rafael, o FIES é um problema gigantesco. Como é que só subiu isso? Bom, o que aconteceu foi que, de fato, o número de contratos subiu 448%, mas o número de estudantes subiu em 13%. O que aconteceu? Quem já estudava, quem já estava conseguindo pagar uma mensalidade, falou, pera, escuta, porque você podia fazer durante o curso, né? Escuta, isso aqui está subsidiado. Então, se a inflação é 6,5% e o contrato está em 3,5%, você está me pagando 3% ao ano para eu financiar essa dívida, para eu financiar o meu curso. Então eu vou financiar ele. Inclusive, você conseguir ganhar dinheiro fazendo isso, porque o que acontecia é, se você financiar o curso, você tem 3% agora de juro, né, subsidiado, e o governo estava pagando um juro, você pegar o título de 10 anos, estava entre 9,5% e 12%. Então vamos com 11% mais ou menos de juros, e isso em cima de uma inflação de 6,5%. Vamos sei se posso arredondar, você tem uns 5%, 4,5% de ganho real. Então você está sendo pago 3% no subsídio para pegar esse dinheiro e investir no tesouro direto e ganhar uns 4,5%, 5% aí. Então você está ganhando um spread de 7%, porque daí você financia o seu curso, pega o dinheiro e empresta pro governo que tá em déficit porque ele tá financiando o subsídio do seu curso. E você ganha dinheiro com isso. E ainda por cima você tem uma relação de causalidade difícil aí, porque só porque você agora teve esse FIES e um monte de coisa, e apesar de todos os troços, e tem agora mais pobres se formando, não quer dizer que um causou o outro. Você entende isso? Você tem vários outros processos acontecendo no meio dessa história, você tem várias outras coisas que podem ter gerado mais renda, ou feito as universidades darem mais bolsas, ou o que for, que gerou mais formados de baixa renda. Então, ainda assim, você pode falar, só porque não quer dizer que um caos... Então, você tem esse problema. Então, assim, algumas pessoas pobres... Eu não tô dizendo assim que ninguém se beneficiou com isso. De fato, algumas famílias pobres, algumas pessoas pobres conseguiram se formar com esse curso. Agora, o que a gente vai sempre ter a caraminhola na cabeça e nunca vai saber e se a gente tivesse feito nada? E se a gente não tivesse feito nada, e deixa o que estava acontecendo. Não vai nem ter corte de imposto, nem FIES, nada. Bom, o preço continuaria caindo, o número de instituições continuaria subindo, e você teria mais pobres estudando conforme o tempo passa. Como é que você vai comparar o que a gente teve com o que você nunca... Entendeu? Pode ser que o resultado teria sido melhor. A gente nunca vai saber isso. E, especialmente, a gente nunca vai saber se a gente realmente tivesse adotado o que eu sugeri lá no começo, que é cortar os impostos dessas universidades e desregulamentar pra caramba os cursos. Não tem como. Então, assim,
O que você sabe é que algumas pessoas a mais se formaram, e talvez seja causado por isso, mas talvez tenha sido melhor fazer nada. Então, esse é o melhor argumento que você consegue fazer a favor do FIES, honestamente. E esse é só um programa de subsídios. Eu tô criticando aqui o FIES e muita gente pode falar assim, ah, mas Rafael, você não quer que pobre estude. Cara, eu também critico aqui, quem assiste o canal sabe. Sabe que eu critico os 5,3 bilhões de reais que são gastos com subvenção de financiamento pro café? Sabe que eu sou contra todos esses subsídios agrícolas, a gente gasta mais de 30 bi por ano só de subsídio agrícola no Brasil. Sabe que eu sou contra subsídios em toda a indústria, subsídios pra todo lado. Inclusive eu escrevi um livro sobre isso. Vai sair, calma. Mas assim, isso é uma política com intenções bonitinhas. Até, se você falar, eu quero que os pobres estudem, ok. Eu também, é isso que eu quero deixar claro, assim, porque eu tô defendendo aqui libertarianismo, eu tô defendendo mais do que Estado mínimo, eu tô defendendo inexistência de Estado, mas o que eu quero que vocês entendam é que, assim, eu quero que pobres estudem, eu não sou a favor, assim, não, a gente tem que ter, assim, umas pessoas ignorantes, assim, porque senão, né, quem que vai ser faxineiro? Não é isso. A minha intenção, o meu objetivo é também, eu gostaria que todos os pobres estudassem, inclusive a gente tem projetos aqui no canal pra ajudar isso também, mas o que a gente tá disputando é os meios. Essa ideia de FIES, cara, teve um efeitinho assim e um desastre financeiro gigantesco. Teve consolidação de gigantescos players agora no mercado que conseguiram comprar um monte de gente e mais uma pilha de problemas. E é isso aí que a gente tem que ver no fim das contas. Você tem que avaliar um programa, você tem que avaliar esses gastos, não pelas intenções, mas pelos resultados deles. Honestamente, nas intenções, nas ideias, quase todo mundo concorda, cara. Eu digo quase todo mundo porque, assim, certamente tem alguém que vai falar, assim, que tem que ter gente mais educada e vai ter algum louco, ok? Mas, assim, quase todo mundo concorda, ok? Que a gente quer saúde pros pobres, pra todo mundo, a gente quer educação, etc, etc, etc. É só que os meios nem sempre dão muito certo. Esse é o ponto pra gente entender aqui, e isso é válido pra qualquer subsídio, isso é válido pra qualquer política dessas, como a gente vem discutindo aqui no canal várias e várias vezes, vai ter vídeo sobre vários outros subsídios e outros assuntos e programas diferentes como já teve. Só pra deixar isso claro, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.